existem tipos de necrópsia. E o que determina o tipo da necrópsia a ser feita é o tipo de morte. Quando eu estou falando em tipo de morte aqui, nesse contexto, eu estou falando em causa jurídica, tá? Do ponto de vista clínico, ou mesmo criminalístico, eu tenho uma infinidade de coisas que podem nos matar, tá? Do ponto de vista jurídico, não, a coisa é muito mais simples. Então, eu tenho basicamente 5 jeitos de morrer. Ou a morte é natural, ou é suicídio, ou é acidente, ou é homicídio, ou é a morte suspeita, tá? Então, no caso da morte natural, é quando a morte ocorre por características intrínsecas daquele corpo. Eu tenho uma doença, eu tenho um problema genético, ou seja, não há nenhuma causa externa que cause a morte. No caso de homicídio, suicídio ou acidente, eu tenho sim a influência de coisas externas, de energias externas, tá? Pode ser um envenenamento, pode ser uma precipitação, pode ser tiro, pode ser facada, pode ser um acidente, pode ser uma outra infinidade de coisas. E a morte suspeita? É quando a autoridade policial não sabe o que aconteceu. Por exemplo, a pessoa encontrada morta em casa e nós não sabemos se essa morte foi ou não influenciada por fatores externos. Portanto, essa morte é lançada como morte suspeita, ou seja, vamos descobrir o que aconteceu, tá? No caso da morte natural, essa necrópsia é feita pelo hospital ou pelo sistema de verificação de óbito, que nós vamos ver, né? O que é esse SVO aí. Em todos os outros, quem vai fazer é o IML, Instituto Médico Legal, e ele tem que ser provocado para isso, tá? Então, gente, quando é feito no hospital, a gente chama de necrópsia hospitalar, tá? Ela é realizada no hospital. Normalmente, o médico que faz essa necrópsia é o médico patologista, tá? Pode ser feito por outras especialidades, sim, dependendo do caso clínico, né? Nos últimos ano e meio, 2 anos aí, a gente viu isso acontecer nos casos de mortes por Covid, tá? Em que essa necrópsia era realizada para a gente entender a fisiopatologia da morte, para tentar ajustar tratamento. Veio muito em voga essa necrópsia hospitalar, ok? Então, ela é feita em pacientes que estão internados ou em acompanhamento médico, tá? Não é obrigatória, ela é facultativa. E para que seja realizado, os familiares ou os responsáveis, eles precisam autorizar esse tipo de exame, tá? O objetivo, né, como eu já falei, é para determinar a causa mortis ou para pesquisar aquela doença, para pesquisar a causa daquela morte, ok? Quem assina a declaração de óbito, neste caso de necrópsia hospitalar, é o médico que assistiu o paciente ou o médico substituto ou plantonista, no caso da internação. O próximo órgão, né, que faz esse tipo de necrópsia é o SVO, tá? Que faz o serviço de verificação de óbito. Tá? Então, a verificação de óbito é feita pelo SVO, que é um serviço público, tá? E, portanto, não é pago, ok? Ele é obrigatório, feito em pacientes sem acompanhamento médico ou quando a morte não tem relação com o quadro clínico, tá? Por exemplo, a pessoa se trata, né? Ela faz tratamento para um problema cardíaco, né? Vamos supor, é um exemplo. E aí ela morre por um atropelamento, tá? Ou morre por outra coisa. Então, quem vai fazer esse exame para descobrir o que aconteceu é o serviço de verificação de óbito, tá? Que tem como objetivo a determinação da causa mortis. Quem assina isso aí é o médico do serviço de verificação de óbito. Em lugares em que não tem o SVO, quem faz é o médico do hospital público da cidade, tá? E aí chegamos no Instituto Médico Legal, tá? No IML,
que trabalha com mortes não naturais, tá? Homicídio, suicídio e acidente. Tá? Então, mortes em que a energia que causou essa morte ela é externa à vítima ou suspeita, quando nós não sabemos o que aconteceu e cabe a nós descobrirmos. Né? Então, provocada aí por causa externa ou violência. E uma coisa interessante aqui, gente, é que enquanto a necrópsia hospitalar e a verificação de óbito são feitas em cadáveres recentes, quando a pessoa acabou de morrer, os exames do IML são feitos independentemente do tempo transcorrido. Tá? Então, não importa se a morte acabou de acontecer, se aconteceu há uma semana, um mês, um ano, ou se é um cadáver exumado. Pode até ser uma ossada encontrada. Nós fazemos o exame em tudo que for possível, para levantar o máximo de vestígios, para levantar o máximo de elementos, tá? Sobre identificação do cadáver, sobre a dinâmica do que aconteceu, sobre a causa-mortes e, quiçá, indícios de autoria, independente do tempo entre a morte e o exame. Ok? E também, gente, esse tipo de necrópsia, ela tem que ser provocada, ou seja, tem que ser requisitada pela autoridade policial e judiciária. Como é que acontece? Ocorre a morte, ou o crime, ou o encontro de ossada, que seja, chama a polícia, né? Normalmente é 190. Polícia militar é chamada, dá ciência para a autoridade policial, que é o delegado de polícia, e o delegado de polícia aciona perícia e IML. Tá? A partir do momento que é acionado a perícia e o IML, a perícia vai até o local, faz o exame que tem que fazer e libera o cadáver para o IML. Vem o carro de cadáver, recolhe e leva para o IML, tá? Em que serão aí levantadas todas as questões específicas do cadáver e juntado com tudo aquilo que a gente viu no local. Tá? Quando a gente for falar de técnicas de necrópsia, a gente vai relacionar essa parte de exame de local, correspondência de lesões em vestes e exame necroscópico. Tá? Sem esquecer que a gente está olhando para o mesmo lado, por isso que a gente tem que trabalhar junto. Ok? Quem assina a declaração de óbito é o médico do IML, tá? É o médico legista.